Boa noite a todos e todas. Meu nome é Rafael de Almeida, eu sou agricultor familiar e estudante. Bom, em 2015 eu entrei no curso de licenciatura em Ciências Biológicas no Instituto Federal do Espírito Santo, mais precisamente no campus de Alegre. Então, ao ingressar na faculdade, foi meu contato com o IFES. E no IFES eu visualizei algumas oportunidades. Os cursos, propriamente dito, que os cursos que vão desde do técnico, curso técnico integrado ao ensino médio, até os cursos de pós-graduação. A infraestrutura que o IFES disponibiliza, nos laboratórios, os projetos e os programas de monitoria. Vou falar um pouco dos projetos que eu tive a oportunidade de participar. O primeiro projeto foi o projeto intitulado Sementes da Esperança, o resgate e a promoção das sementes crioulas no território Caparaó. Esse projeto era um projeto grande, que ele tinha várias ações. Duas delas eu vou destacar. A primeira seria a implementação de uma unidade de experimentação participativa, que consistia em um experimento a campo junto de agricultores familiares. No meu caso, eu fui bolsista do projeto e eu também fui o agricultor familiar. Então, eu conduzi um experimento, que era basicamente um experimento com adubos verdes. Foram utilizados dois adubos verdes, crotalária e mileto. E após o crescimento desses adubos verdes, que depois deles roçados, formando uma cobertura do solo, vinham com uma cultura de interesse. No caso, a cultura escolhida foi a couve. Então, foi comparado o desenvolvimento da couve com milheto e o desenvolvimento da couve com a crotalária. E vale ressaltar que foi em pós-cultivo. Primeiro foi cultivado os adubos verdes e depois a couve, a cultura de interesse. Esse experimento ele foi alocado na propriedade onde moro, que é uma propriedade de agricultores familiares. Então, nós tivemos a oportunidade de estar visualizando e conhecendo como que uma unidade de experimentação funciona. Pelo menos tivemos uma oportunidade de estar participando mais próximo. E o segundo momento, o projeto Sementes da Esperança, ele buscava fazer o resgate de sementes crioulas, catalogá-las, fazer o registro do conhecimento popular acerca dessas sementes e está guardando, está sendo feito o armazenamento dessas sementes em um banco de sementes. E a minha família foi uma das famílias no território Caparaó que tinham sementes crioulas. Eram sementes de milho e de feijão, que foram doadas, que fez parte desse resgate. Então, os projetos Sementes da Esperança, eu destaco esses dois momentos principais. A implantação da unidade de experimentação participativa e o resgate de sementes crioulas. Como todo projeto de pesquisa, ou projeto no caso seria um projeto de extensão, ele também tem os aspectos da escrita dos trabalhos. Em questão das sementes crioulas, foi escrito um dos trabalhos que eu cito, que ficou intitulado Sementes da Esperança, o resgate e a promoção das sementes crioulas no território do Caparaó-Oeste. Esse trabalho foi publicado no Agroecol de 2016 e que, se alguém tiver interesse, ele está disponível
na Revista Brasileira de Agroecologia. E um outro trabalho foi com os adubos verdes, que ficou intitulado Adubos Verdes, uma alternativa aos insumos químicos, que são os resultados da experimentação com a couve em pós-cultivo de adubos verdes. Eu tive a oportunidade de também participar de um outro projeto, que era intitulado Caracterização da Sustentabilidade de Agroecossistema e da Qualidade da Água de Consumo. Esse projeto ele fez duas ações que eu vou destacar. A primeira delas era uma avaliação do aspecto físico do solo em relação à resistência à penetração das raízes. E um segundo era avaliar o índice de sustentabilidade do agroecossistema como um todo. Nesse projeto também foram publicados 2 trabalhos, um que ficou intitulado Densidade do Solo e Resistência à Penetração em Diferentes Agroecossistemas e Implicações na Sustentabilidade. Então foi avaliado a resistência à penetração das raízes no solo em 3 ambientes, de mata, lavoura de café e pastagem. Sendo que a pastagem, que o resultado que foi obtido um resultado que ele estava mais compactado. O segundo trabalho ficou intitulado Índice de Sustentabilidade em Agroecossistemas de Base Familiar, em Muniz Freire S., território do Caparaó Capixaba. Esse trabalho foi feito a partir de uma metodologia chamado ISA, Índice de Sustentabilidade de Agroecossistema, que é uma planilha eletrônica do Excel em que ela é preenchida com dados do agroecossistema em relação à qualidade de solo, qualidade da água, aspectos econômicos e aspectos sociais da família que detém esse agroecossistema. Pois bem, a partir do primeiro projeto, Sementes da Esperança, eu pude perceber que a minha família era uma família, é de fato uma família de agricultores familiares que também detém sementes crioulas. Então, é uma família guardiã de sementes crioulas. E como eu moro em uma comunidade rural, eu pensei o seguinte: bom, devem haver há mais sementes crioulas na minha comunidade, com outras famílias. E se há sementes crioulas, há quem guarda essas sementes. Há os guardiãs, ou os guardiões de sementes crioulas. E o meu trabalho de conclusão de curso, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, foi justamente sobre os guardiães de sementes crioulas. E ficou intitulado Guardiães de Sementes Crioulas na Comunidade de Amorim, Muniz Freire, ES. Foi identificado algumas sementes crioulas, algumas formas de armazenamento e quem eram essas pessoas que estavam guardando, se eram agricultores, quais eram as atividades principais, se eles tinham uma forma especial de armazenar. Foi isso. Foi um trabalho que eu desenvolvi e que eu me orgulho de ter feito isso. Pois bem, a contribuição dos projetos que eu participei, eles contribuíram na minha parte acadêmica também, mas a contribuição maior que eu destaco foi o meu sentimento de pertença ao meio rural. Eu já tinha esse sentimento, mas digamos que ele foi ainda mais valorizado. Eu vi que o modo com que os agricultores familiares vivem não é um modo assim simples, não é simplório, é um modo complexo de conduzir um agroecossistema, onde que os cultivos eles são interligados
e que precisa muito conhecimento popular para estar conduzindo um agroecossistema bem. Desde que seja uma produção destinada ao comércio ou a produção, que é muito importante, destinada à segurança alimentar e nutricional. No IFES, existe ainda o programa de pós-graduação em agroecologia. E eu tentei o processo seletivo, graças a Deus fui aprovado. E em 2019 eu comecei a fazer o mestrado profissional em agroecologia. No mestrado profissional em agroecologia, eu desenvolvi também projetos de pesquisa, continuei tendo contato com o meio rural, eu não deixei a zona rural, e eu concluí esse ano o mestrado em agroecologia. E sobre o projeto que eu desenvolvi no mestrado em agroecologia, era um ensaio de competição entre variedades de milho que passou por um processo de melhoramento genético clássico, mas que manteve a sua capacidade de, depois de um plantio, se retirar das sementes para um plantio sucessivo, e assim por diante, sem que esses milhos perdessem o seu vigor. Então, eles são milhos de polinização aberta, e eles precisavam serem registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Para isso, é necessário que os milhos passem pelos ensaios que vão determinar o valor de cultivo e uso, também conhecido como VCU. Então, meu projeto, eu conduzi um VCU de milho no meu projeto de pós-graduação. Conduzi em 2 anos, 2 ciclos, ciclo 1 e ciclo 2, em 2 ambientes, no IFES Campos de Montanha, município de Montanha, e no IFES Campos de Alegre, município de Alegre. Curiosidade, um campus mais ao norte do Instituto Federal e o campus mais a sul do Instituto Federal, que tem, digamos, esse viés agrícola, agrário. E nesse ano foi a minha defesa de dissertação, que ficou intitulada Estudo de Valor de Cultivo e Uso em Populações de Milho com Polinização Aberta. Pois bem, como eu havia falado no início, eu sou agricultor familiar e estudante. Eu continuo estudando e também continuo trabalhando na roça, como agricultor familiar. No momento nós estamos panhando café, tá? E assim sucessivamente. Quando terminar, nós vamos para outra atividade e assim vai. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando, espero ter contribuído. Agradeço às pessoas do professor Arnaldo e o professor Bem-vindo. E os demais que assistiram essa breve apresentação. Muito obrigado. Até.